Olá, sexto ano, tudo bem? Nós estamos juntos aqui agora para iniciarmos a correção do nosso PET volume 5 na terceira semana de atividades da disciplina Comunicação e Linguagens. Agora nós iremos falar sobre gêneros jornalísticos, iremos falar sobre a questão de um gênero crônica, que é aquele gênero em que você vai contar relatos, fatos que você viveu ou que alguém viveu quando escrito na terceira pessoa. Você vai falar também sobre fatos do cotidiano, histórias em que geralmente tem um ponto de verdade, algumas vezes com comentários críticos, algumas vezes com comentários polêmicos. Geralmente o noticiário atual é feito em forma de crônicas, e aí nós vamos entender então como é esse estilo, como é esse gênero textual, tá bom? Aqui nós temos um texto do Sérgio Roberto Costa, que foi publicado pela editora Autêntica no ano de 2008, e o tema desse texto é gênero crônica. E aí ele vai explicar um pouquinho sobre como é a crônica no ponto de vista dele, né? Como é que se faz uma crônica, tá bom? Vocês podem ler na íntegra esse texto para ficar mais a par, sendo que essa explicação que eu dei agora é baseado nesse texto do autor Costa. Nas atividades aqui, nós temos uma crônica feita pelo autor José Roberto Toreiro, e essa crônica dele é muito interessante, se chama TV Bola. Esse José Roberto Toreiro é um colunista da Folha, do jornal Folha, tá bom? E aí esse texto aqui diz assim, olha, antigamente não era assim. Não havia todo esse fanatismo por futebol. Hoje, em qualquer ocasião, ele é o assunto principal. Seja batizado, aniversário, casamento ou funeral. O futebol conseguiu ocupar um espaço gigantesco no imaginário da sociedade. Nos tempos de antanho, ou seja, antes, não havia gente com camisa de clube pela rua e a paixão não gerava tantas brigas. Acredito que o aumento do fanatismo tenha acontecido em grande parte por conta da televisão. O futebol tem cada vez mais espaço na telinha. Só para comparar, lá pelos anos 80, a Bandeirantes e Luciano do Vale faziam um esforço enorme para conseguir que o domingo fosse todo voltado para o esporte. Hoje, há 3 canais a cabo que passam esporte todos os dias da semana, e ainda há o pay-per-view. Imagino que isso vá se acentuar ainda mais. Logo teremos canais especializados num só time, e aí acho que a programação será mais ou menos assim. Aí ele começa a falar todos os programas que na ideia dele aconteceria se tivesse um canal só para futebol 24 horas na televisão, olha. E aí ele começa a fazer referência ao que existe hoje nas TVs, com o que ele acha que seria se houvesse uma programação só voltada para o futebol na TV o tempo todo. Aí ele começa a comentar, olha, o nome dos programas, fazendo alusão aos programas que existem na TV hoje. Por exemplo, o Gol Nosso de Cada Dia, que seria uma missa, onde se reza pela boa sorte do clube. Às 13 horas teria o Vale a Pena Torcer de Novo. Uma outra aqui, olha, A Goleira Isaura, às 19 horas, que seria uma novela, né? O Direito de Torcer, que seria outra novela. Então, ele montou uma programação toda voltada para o futebol na TV. Interessante, é uma crônica com um tom bem marcante de humor, né? Mas que o autor usa também para criticar esse fanatismo todo pelo futebol no país, tá bom? Letra A. Por que a crônica de Toreiro se chama TV Bola? E explique.
Porque a TV criada nesse texto, nessa crônica, seria totalmente dedicada ao futebol, com toda a sua programação voltada a aspectos do esporte, que atualmente é a paixão dos brasileiros, esse fanatismo todo, né? A programação fictícia da possível TV Bola retoma nomes de programas televisivos amplamente conhecidos da população brasileira. Quais deles você conhece? Então, aqui é uma resposta pessoal. Eu posso citar para vocês que eu conheço esse daqui, olha, o Bom Dia, que é seria o noticiário da TV Bola. E interessante que hoje existe os jornais Bom Dia, tem o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Minas, tem o Bom Dia Brasil, né? Esse daqui, ó, Aquecimento, que também faz referência a um programa de TV chamado Esquenta, se eu não me engano. O Vale a Pena Torcer de Novo também faz referência a uma novela, a uma série de novelas, né, da TV Globo, onde eles chamam de Vale a Pena Ver de Novo e passa novelas reprisadas. Tem um outro aqui, A Goleira Isaura, que faz referência à novela A Escrava Isaura, né? Tem o Jornal da Geral. E aí, que eu me lembro, são só esses. Talvez vocês conheçam outros ainda, tá bom? Ok, então agora a próxima pergunta. O narrador finaliza dizendo que em breve uma programação como a dessa TV pode ser uma realidade. Você acredita nisso e por quê? Se você acredita, o porquê, se não, o porquê, tá bom? Letra D. A linguagem empregada na crônica é mais ou menos informal? E explique. Bom, a linguagem é informal, com expressões usadas no dia a dia de muitas pessoas. Ele não se preocupou tanto em usar a linguagem padrão, a linguagem formal, né? Ele foi aqui, inclusive ele chegou até a usar algumas gírias, por exemplo, aqui no programa que seria das 24 horas da meia-noite, olha, entrando de sola, tá vendo? Ele chegou a usar gíria, né? Então, ele não se preocupou tanto com a questão da linguagem, ok? Meninos, então aqui a questão né? Pulamos temos ainda E e F, ó. Que fato do cotidiano é possível verificar nessa crônica? No segundo parágrafo, ele cita que hoje há 3 canais a cabo que passam esportes todos os dias da semana. E ainda há o pay-per-view. Caso vocês não saibam, pay-per-view é um reprise, é algo que dá para você ver novamente, repassado, né? Passado pela segunda vez, ok? Isso aqui nós temos que ter em mente que essa crônica foi escrita no ano... perdão, não cita aqui o ano que ela foi escrita, cita o ano em que eu acessei, mas é uma crônica um pouquinho mais antiga, né? E ela fala de 3 canais, mas na verdade há mais canais na TV a cabo, bem mais que 3, que passa só esportes o dia todo. Letra F. Como o tema futebol é apresentado nessa crônica jornalística? Explique. Bom, como um assunto importante, o futebol é tratado como uma paixão nacional, como um alvo de fanatismo, né? Pois há uma programação inteira voltada somente para os amantes do futebol. Então, nós vemos que as pessoas dão demasiada importância aí ao futebol, ok? Encerramos aqui a semana 3. Já nós iremos estar juntos novamente para gravar a semana 4 de atividades. Continuem acompanhando, eu continuo à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.